paz do Senhor, que bom poder hoje estar novamente estudando mais a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar refletindo na 7ª carta, escrita ao anjo da igreja de Laodiceia. Ela se encontra em Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 22. Amém? Eu, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui Jesus se representa como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós sabemos que a palavra Amém, ela está dizendo assim seja, ou seja, ela está confirmando que é assim, princípio, meio e fim, assim seja. A palavra Amém significa essas palavras, ou seja, o alfa e o ômega. Dizendo amém a algo, estamos confirmando que desde o princípio até o fim, esta palavra é verdadeira. Amém? E como fiel testemunha, o que é uma fiel testemunha? Quando diz testemunha na Bíblia, está referindo a mártires, a pessoas que morreram dando exemplo da palavra do Senhor. E Jesus é essa pessoa. Ele nasceu, cresceu, viveu e morreu dando testemunho verdadeiro da palavra do teu Pai, que é o nosso Deus que está no céu. Amém? E ele ainda diz assim, que ele é o princípio da criação de Deus. Mas não quer dizer que Deus o criou. É que ele é o princípio, ou seja, desde o princípio, ele está com Deus. Em toda a criação, ele está com Deus. Ele é Deus. E sem ele, nada fez. Por isso se diz que ele é o Amém. Porque ele é o princípio de todas as coisas, ou seja, ele sempre existiu. Ele é o próprio Deus. Amém? Aqui no verso 15 diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses quente ou frio. Aqui, Jesus está advertindo a igreja de Laodiceia, porque eles não são quentes e nem tampouco frio. Eles estão ali vivendo dissolutamente a palavra do Senhor, sem dar muita importância. Ou seja, sem dar o verdadeiro testemunho da palavra para aquelas pessoas que estavam ali vivendo a idolatria, vivendo, seguindo a falsos deuses, e eles não estavam representando o nome de Jesus com plenitude, com quintura, buscando, falando, mostrando àquelas pessoas que o nosso Deus é um Deus fiel e verdadeiro. O nosso Deus tem capacidade para mudar a vida das pessoas. E assim eles não estavam fazendo. No verso 16 diz: assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-irei da minha boca. Então Jesus está dizendo aqui: se tu não é quente e nem frio, porque tu é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Nesse ponto aqui, quando chegar no último dia, onde Jesus irá dizer: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. E eles dirão, as pessoas irão dizer: mas Senhor, eu curei em seu nome, eu falei em seu nome, eu visitei as pessoas em seu nome. Mas Jesus vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Porque a pessoa não é fiel, a pessoa não é justo para com Deus e para com o seu próximo.
Ele veste uma roupagem de crente e se diz crente, mas é da boca para fora. O coração não é um coração contrito a Deus. Uma parte muito importante que nós podemos ver é que cada igreja, cada uma dessas 7 igrejas, Jesus diz ao anjo da igreja de Sardes, da igreja de Filadélfia, da igreja de Éfeso, de todas as igrejas, Jesus está dizendo, diga ao anjo da igreja. Porque Jesus, ele não olha para esse monte de carne, osso e sangue que nós temos. Porque está escrito que carne nem sangue não herdarão o reino eterno. Mas o Espírito é que Deus vê. Se nós estamos vivendo em espírito e em verdade, Deus olha para nós e vê o nosso espírito. Porque Ele está sendo convincente com a palavra do Senhor. Mas se nós estamos vivendo uma roupagem de crente, dizer eu creio em Deus, mas não está vivendo segundo o que Ele diz, não, irmãos. Jesus não vê. Jesus não escreve seu nome no livro da vida. Porque Jesus, Ele ama aqueles que vivem para Ele, com Ele, por Ele. Aquele que deixa a sua vida fora, mas que vive o espiritual, que vive realmente a vida espiritual, que é o que importa para o Senhor. Porque Deus não dá valor a carne, sangue e ossos, não. Deus dá valor ao Espírito, que é o que vai herdar a vida eterna. Amém? No verso 17 diz, como dizeis, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então nós vemos aqui que a igreja de Laodiceia, eles se consideravam ricos, abonados, nada faltava para eles. Mas para Deus, eles não passavam de pobres, miseráveis, desgraçados. Porque Deus não ama a riqueza material ganhada indissolutamente. Mas Deus ama um coração puro. Ele olha para um coração vivificado em Deus, para um coração que é o templo verdadeiro do Espírito Santo, para um coração que é um membro do seu corpo. Não importa qual membro que seja, mas Deus ama todo aquele que se põe como servos. Não ama quem está aqui para ser servido, mas Ele ama aqueles que são servos. Nós devemos ter muito cuidado com esse negócio de dar muito valor às coisas deste mundo, as riquezas deste mundo, e dizer, nossa, aquela igreja lá, aquele povo não tem Deus. O povo anda de bicicleta, anda a pé, não tem carro, não tem casas boas. Mas aqui nós vemos que Laodiceia era uma igreja riquíssima materialmente, mas que espiritualmente, para Deus, ela estava fraca, empobrecida, miserável. E Deus está dando um alerta para nós também, que nós devemos ter muito cuidado, para que nós não venhamos valorizar a vida material, que é uma vida passageira, e deixar de lado a nossa vida espiritual, que é o que importa, que é o que vai nos dar ênfase para viver uma eternidade ao lado do Senhor. No verso 18 diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que veja. Aqui Jesus está demonstrando eles, já que eles estavam se achando tão ricos, então que é para eles comprar
o ouro de Cristo, que é provado no fogo, que é para comprar vestes brancas, para cobrir suas nudez. Porque a pessoa, quando ele está vivendo em pecado, para Deus ele está nu. Nós, com exemplo, a gente tem Adão e Eva, né, lá no paraíso. Quando eles desobedeceram a palavra do Senhor, eles perceberam que estavam nus. E foi atrás de folhas para coser, para cobrir a sua nudez. Então nós vemos que o pecado nos deixa nu diante dos olhos do Senhor. Então nós devemos ter muito cuidado, porque Deus diz que aquele que permanecer fiel, ele vai ser vestido de vestes brancas, que são as obras dos cristãos aqui na terra. As vestes brancas que cobrem a nudez do homem é a sinceridade que ele leva a palavra do Senhor à frente, que ele fala da palavra do Senhor, que ele vive a palavra de Deus. Ele não só ouve, mas ele coloca em prática, grava nos seus corações. Amém? A partir do verso 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos aqui que Jesus está demonstrando, né, a todo aquele que abrir a porta, quando Jesus bater na porta e ele abrir, Jesus irá entrar, cear com ele e vão permanecer junto até o fim. E que aquele que vencer, ele irá conceder assentar-se no trono junto com ele, assim como ele venceu e assentou no trono de Deus. Com Deus, nós também nos assentaremos no trono para com ele. E ele está demonstrando a igreja de Laodiceia, para que eles não se distanciem da palavra, para que eles voltem a viver a palavra. Aqui nessas igrejas, Jesus está mostrando para nós termos o maior cuidado, para que nós não venhamos nos afastar do caminho do Senhor. Porque estudando as igrejas, as 7 igrejas, aqui nós possamos nos colocar a qual igreja dessa nós estamos sendo. A qual igreja dessa que a nossa igreja está servindo. A igreja fiel e verdadeira, ou igreja que está dando ênfase a ídolos, comendo de holocausto feito a demônios, ou nós estamos sendo fiéis e verdadeiros à palavra do Senhor. E ele fecha dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que nós devemos ter muito cuidado que todas essas igrejas, ele não diz mal delas, porque é a sua igreja. Então ele sempre refere a elas como as igrejas. Jamais ele refere a elas como prostituta, como Sodoma e Gomorra, como a Grande Babilônia, porque é a sua igreja, mesmo que ali existem pessoas que não estão sendo fiel à sua palavra,